Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Direito Constitucional. Hoje, dando continuidade ao estudo do artigo 5º, começarei falando especificamente dos incisos e, naturalmente, pelo inciso 1º. É um inciso que vocês vão ver, ele é bem curto, mas os desdobramentos do que ele traz acabam acarretando material para uma aula pelo menos. Essa aula poderia ser desmembrada em 2, em 3. Vou procurar ser bem conciso naquilo que for possível. Então, o artigo 5º, conforme já dito em outras aulas, ele pertence ao segundo título, que é dos direitos e garantias individuais, e que inaugura no capítulo 1º dos direitos e deveres individuais e coletivos. Nós já vimos todas as questões envolvendo o caput desse artigo 5º, da divisão de direitos, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, além da vida, claro. E o inciso 1º ele vai falar: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Eu vou fazer uma divisão aqui, que ela vai se mostrar oportuna mais à frente. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e o restante. Qual o contexto desse inciso dentro da Constituição? É a igualdade no tratamento entre homens e mulheres. Aqui um critério de gênero mesmo. A própria Constituição ela fala da igualdade também no artigo 226, quando vai falar que a família, base da sociedade, olha a importância que é dada à família no artigo 226. Tem especial proteção do Estado e fala os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Não obstante todo o tratamento que nós temos jurisprudencial hoje em dia do reconhecimento de famílias homoafetivas, de famílias monoparentais, é importante perceber como que o legislador, o Constituinte 88, ele já trazia essa ideia de igualdade, reafirmando, né? Essa parte vai falar da igualdade, homens e mulheres, logicamente. Eles são iguais, essa igualdade entre eles, em que? Em direitos e obrigações. Essa parte de direitos e obrigações, ela sugere uma proibição de privilégios. Você vê que eles são iguais em direitos, mas eles também são iguais em obrigações. É claro que para que haja uma igualdade não apenas formal, mas uma igualdade material, é necessário que a gente acabar com a desigualdade. Deixa eu apagar que ficou feio aqui. Desigualdade. Então, a igualdade que se busca é de verdade uma igualdade material. Quando se diz a parte de direitos e obrigações, eles são iguais, a gente não pode entender como privilégio um benefício que é concedido para acabar com a desigualdade. Então, uma promoção, por exemplo, da mulher no mercado de trabalho, direitos como a mulher possui direitos diferentes do homem na questão da maternidade, até da aposentadoria mesmo, não podem ser considerados privilégios. Porque se nós formos ver de forma bem especificada a questão da maternidade, por exemplo, não é a mulher que tem, entre aspas, o que alguém poderia sugerir, o privilégio de ter um tempo para ficar em casa cuidando do filho. Na verdade, esse benefício é para a criança. Como você não consegue dissociar a mulher da criança, a mulher ela ganha esse tipo de garantia para privilegiar, na verdade, a criança. Então, quaisquer mudanças que nós fomos vendo ocorrendo durante a história do Brasil, elas não foram para garantir privilégios às mulheres, mas garantias. É uma forma de acabar com a desigualdade. Homens e mulheres, vou colocar aqui, homens e mulheres, eles são naturalmente diferentes. Então é natural que você tenha um tratamento diferenciado.
como por exemplo na questão trabalhista, que dependendo do trabalho, a quantidade de carga, de peso que uma pessoa pode levar, a mulher vai poder carregar menos. E isso a gente leva em consideração o dimorfismo sexual. Mas são situações bem específicas, porque nós já superamos qualquer, pelo menos ideologicamente, qualquer preconceito ou qualquer ideia machista, por mais que exista, é uma existência que tem que ser combatida, porque na prática, infelizmente, nós temos ainda muita diferença salarial, tratamento não igualitário, mas a Constituição ela preconiza essa igualdade, a igualdade material. Nós já alcançamos um nível de intelectualidade que nos permite entender que homens e mulheres são iguais para qualquer tipo de trabalho que não demande necessariamente de seus físicos. Intelectualmente eles são totalmente iguais. A mulher pode ser melhor que um homem melhor que a mulher. Isso independe da questão de gênero, vai depender talvez mais de uma questão cultural, de possibilidade de ensino, de acesso a uma boa educação. E até fisicamente falando mesmo, há mulheres que desempenham serviços de força braçal e desenvolvem muito melhores do que homens. A gente já deveria ter superado na prática esse tipo de pensamento sexista. E a Constituição ela preconiza exatamente essa ideia. Então é importante salientar. Essa parte, direitos e obrigações, é para que não haja privilégios. No entanto, eventuais benefícios concedidos não são privilégios pura e simplesmente, não são considerados desrespeito ao inciso 1º do artigo 5º. Continuando aqui, o tratamento igual entre homens e mulheres, não apenas perante a lei. Esse é um pensamento interessante que é extraído do livro do ministro Gilmar Mendes, preconizado aqui no caput, mas também pela lei. O que eu quero dizer com isso? Vamos vir aqui. O caput fala, todos são iguais, e aí aqui diz que homens e mulheres são iguais. Qual a diferença entre essa parte e essa parte? As duas falam em igualdade. Mas veja que o caput vai falar, todos são iguais perante a lei. Então a lei não pode fazer distinção. Já o inciso 1º, ele vai falar, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Há uma diferença de tratamento. O inciso 1º, é lógico que ele procurou ser mais aprofundado. Ele procurou tratar esse tema com uma especificidade que lhe era necessária. Diferente de todos são iguais. Quando você fala todos, você engloba todo e qualquer indivíduo. O inciso 1º, ele não fala especificamente disso. Ele vai especificar a questão de homens e mulheres. E não está falando perante a lei, está falando nos termos desta Constituição. Então, o ministro Gilmar Mendes ele diz que no caput fala perante a lei. No inciso 1º, dá a entender que é também pela lei. Ou seja, a lei num sentido promocional. Não apenas a lei num sentido negativo de se abster de criar distinções, como muito no passado se viu, e a gente vai adentrar em muitas dessas distinções agora, nessa aula ainda. Mas a lei procurando promover essa igualdade. Então todos são iguais, homens e mulheres não são apenas iguais perante a lei. Eles são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. E essa parte final, bom, antes disso, a proibição da distinção em razão do critério do sexo ou do gênero, diferenças fisiológicas não podem ser critérios diferenciadores, como nós comentamos ali em cima, essa ideia do dimorfismo sexual que no ser humano é bem pequeno até. Você vai comparar com vários animais em que o macho é muito maior que a fêmea, ou a fêmea é muito maior que o macho. No caso do ser humano em específico, há diferenças de gametas sexuais, lógico, mas fisicamente falando, homens e mulheres são
bem similares. Você não tem uma preponderância de homem ser muito maior do que a mulher, ou a mulher muito maior que o homem. Eles não têm muito essa ideia, e biologicamente isso é atribuído com relação à evolução da espécie humana com o compartilhamento de tarefas entre o homem e a mulher ao longo do tempo, que fez com que seus corpos não assumissem um dimorfismo tão aparente como em muitos casos no reino animal em geral. E aqui a parte final: direito fundamental individual. Deve ser feita uma interpretação sistemática. Quando fala nos termos desta Constituição, reconhecimento de um efeito horizontal. Aqui tem duas coisas importantes. E mais uma vez essa explicação ela é extraída do Gilmar Mendes, que com muito brilhantismo ele comenta sobre essa parte inicial do artigo 5º, em seu primeiro inciso. Quando fala-se interpretação sistemática, é você olhar para a Constituição como um todo, não apenas se ater àquele inciso. Já que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição, atente para essa igualdade de acordo com o intuito do que o legislador originário quis passar. Qual que é a teleologia dessa norma, da Constituição em si? O que ela quer preconizar, o que ela quer garantir, não apenas nesse inciso. Então, assim como vimos aqui no artigo 226, falando da família, e os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal, esse exercício é igual do homem e da mulher, todas as partes que falam do homem e da mulher, em questão de gênero, elas são importantes para essa interpretação que a gente precisa fazer dessa igualdade que é buscada do inciso 1 do artigo 5º. Esse é o primeiro ponto a se destacar. O segundo é o reconhecimento de um efeito horizontal. O que é isso? A gente costuma dizer que são dois tipos de efeitos na questão dos direitos fundamentais e quando a gente vai estudar essa horizontalidade dos efeitos desses direitos. Mas é a questão vertical, vou colocar aqui vertical e horizontal. Vertical a gente sabe que é meio que de cima para baixo, né? Austral, meridional, e horizontal seria no mesmo nível, não no nível de cima para baixo, mas no mesmo nível. Então, toda vez que a gente fala de efeito vertical, tem essa relação um tanto quanto hierárquica. Então, você vai ter em cima o Estado e embaixo o povo. É a forma com que o Estado tem que se comportar perante o povo e o povo perante o Estado. Já o efeito horizontal são pessoas que estão no mesmo nível. No caso, o efeito horizontal é o povo para com o próprio povo. Desse modo, a gente conclui que essa igualdade que é buscada no inciso 1º do artigo 5º da Constituição, ela tem esse efeito aqui também. A gente vai verificar isso na frente ainda quando estivermos falando de direitos que as mulheres têm, trabalhistas, como mesmo eu já disse no início dessa aula, direitos ligados à maternidade. Esses direitos estão numa parte trabalhista, ou seja, uma parte em que teoricamente as pessoas têm o mesmo nível. A gente pode até discutir, normalmente na relação trabalhista você tem um empregador com uma superioridade jurídica, financeira, intelectual, e um empregado muitas vezes numa inferioridade, mas nesse termo de horizontalidade e verticalidade dos direitos fundamentais, da eficácia deles, né, a relação trabalhista ela está em pé de horizontalidade, pé de igualdade. Esse direito ele deve ser reconhecido também um efeito horizontal nele, um efeito em que as pessoas entre si devem respeitar a ideia de que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Eu queria trazer aqui um histórico, porque eu acredito que a gente não pode estudar esse inciso primeiro apenas achando que ele brotou do nada. Ele é fruto de uma luta, de uma história de muita dificuldade que a mulher passou e passa no nosso Brasil. Estou falando do Brasil porque o Brasil, se eu fosse falar em nível mundial, a mulher ainda é muito mais atribulada em vários países do que no Brasil. No Brasil sofre-se muito ainda a questão da mulher, mas eu queria passar aqui porque que a gente tem
em 1988, com a Constituição Cidadã, esse inciso. E aí passar um pouquinho sobre o histórico da luta dos direitos das mulheres no nosso Brasil. Vai dar uma estendidazinha na aula, mas eu acho que é importantíssimo que a gente aprenda isso. Então, dos vários movimentos, né, de libertação das mulheres, mulheres importantes para a nossa história, eu queria começar a falar, já que nós começamos a história do constitucionalismo por aquela parte da França e dos Estados Unidos, falar especificamente da França. Marie Gouze, ela propõe a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã de 1971. Eu vou, ato contínuo a gravação dessa aula, eu vou gravar a aula que fala dessa declaração e também da biografia da Marie Gouze, extremamente importante. Uma mulher muito à frente de seu tempo, com ideias abolicionistas, com ideias feministas e trazendo todo um conceito para a época da Revolução Francesa, que quando a gente vê a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a gente acha que é homem no sentido que a gente concebe atualmente como humanidade, mas não, aquela época era apenas homem. Devemos ter em mente que nem sempre a mulher foi considerada cidadã. Ela era um mero apêndice do homem. E isso na época da Revolução Francesa, aqui eu errei totalmente. O que eu coloquei aqui em 1971 é o oposto, né? Na certa, quando eu fui escrever, é 1791, não 1971. Houve uma inversão aqui. Ou seja, aqui no finalzinho do século XVIII, a Revolução Francesa e a Declaração dos Direitos do Homem, o próprio trabalho do Abade Manuel Sieyès, eles ocorrem em 1789. E aí, 2 anos depois, a Marie Gouze ela traz essa que seria a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que, conforme eu disse, eu vou trazer numa aula explicando detidamente cada um dos artigos da Declaração, até em comparação com a Declaração dos Direitos do Homem. Temos a Constituição Alemã, aí já no século XX, que propõe uma igualdade salarial, uma série de direitos de igualdade. Esse é um período mais social da nossa ideia de constitucionalismo. É o constitucionalismo que sai daquela premissa inicial de igualdade e passa a englobar direitos sociais. Isso, estou falando aqui da Constituição de Weimar, a Constituição que antecede o período nazista. E aí um debate todo de positivismo, que depois, no meio para a segunda metade do século XX, vai passar para o que a gente conhece hoje como neoconstitucionalismo ou pós-positivismo. E voltando aqui um pouco, aqui já falando da estrutura brasileira, na Constituição de 1824 não havia referência à mulher cidadã. A única referência que fazia-se à figura feminina era a sucessão na família real. Eu trago aqui até o artigo 116 da supracitada Constituição, que dizia que, bom, sobre o imperador, e o artigo 117, a descendência legítima sucederá no trono, segundo a ordem regular da primogenitura, e representação preferindo a linha anterior às posteriores, primeiro critério, na mesma linha o grão mais próximo ao mais remoto, segundo critério, no mesmo grão o sexo masculino ao feminino, e no mesmo sexo a pessoa mais velha à mais moça. São 4 critérios aqui de sucessão, e num deles se fala do feminino, é a única citação que se faz. E aí na história do Brasil eu queria que vocês acompanhassem comigo essas conquistas que foram extremamente importantes para as mulheres. Então, em 1880, a gente tem a dentista Isabel de Matos Dillon, que ela evocou o direito a mulheres se candidatarem, e ela não conseguiu se alistar. A gente vai ter na Constituição de 1891, a Constituição Republicana, a citação falando da filiação ilegítima, quando fala quem que é cidadão brasileiro, no artigo 69. A parte segunda vai falar os filhos de pai brasileiro e os ilegítimos de mãe brasileira, nascidos em país estrangeiro, se estabelecerem domicílio na República. É a única parte em que fala de uma figura feminina. Aí nós vamos dando continuidade, cronologicamente.
1894 tem a promulgação da Constituição Política de Santos, que permitia o voto feminino. No entanto, essa Constituição ela foi anulada um ano depois. Em 1898, já no finalzinho do século XIX, a macaense Mirtes Gomes de Campos ela se torna a primeira mulher a exercer a advocacia no Brasil. Em 1905, começo do século XX, em Minas Gerais, 3 mulheres elas conseguiram se alistar para votar. Isso acabou sendo um caso isolado à época. Opa, acabei correndo demais. Em 1929, a Luísa Alzira Teixeira Soriano foi eleita a primeira prefeita de um município no Brasil e também na América Latina. A primeira prefeita na América Latina foi a brasileira Luísa Alzira Teixeira Soriano, isso no município de Lages, no Rio Grande do Norte. Temos em 32, enfim, o decreto que institui o Código Eleitoral e que passou a prever o voto feminino, aqui já num contexto já ali de início de governo Vargas. Aí em 33, a Carlota Pereira de Queiroz, ela é a primeira mulher deputada federal e ela participa da Constituinte de 34. Aí na Constituição de 34, que acabou durando pouco, mas há a consagração do voto feminino, que está até o artigo, depois se quiser dar uma lida, o tratamento diferenciado na relação trabalhista e a licença maternidade. Então tem questões aqui como, por exemplo, a proibição de trabalho noturno a menores de 18 anos e também a mulheres, assistência médica e sanitária ao trabalhador e à gestante, assegurado a essa descanso antes e depois do parto, sem prejuízo do salário. Isso é interessante. E também, nessa Constituição, que infelizmente durou muito pouco, o direito ao desquite, em que falava-se que a família constituída pelo casamento indissolúvel estava, sob a proteção especial do Estado. E o parágrafo único dizia que a lei civil determinará os casos de desquite. Então essa indissolubilidade ela era relativa, ela poderia ocorrer por meio do desquite. Aí temos mais à frente, na Constituição de 37, um tratamento silente quanto à mulher, aquela Constituição que ficou conhecida como a polaca. Aqui o Vargas acaba dando alto golpe. Depois, na de 46, há um retrocesso quanto ao casamento, porque exatamente essa parte aqui ela passa a não ser mais prevista, do desquite. E temos em 62 o Estatuto da Mulher Casada. Essa terminologia em si ela já parece bem preconceituosa, ela discrimina. Por que a mulher casada tem que ter direitos diferentes da mulher solteira, né? Mas enfim, eu trouxe aqui algumas passagens que o Estatuto mudou. Aí temos aqui desse lado como que era antes e como que ficou depois. Eu trouxe para a baila de curiosidade. Então o artigo 6º do Código Civil ele foi trocado. O inciso 2º. Era um absurdo isso aqui. Porque no artigo 6º inicialmente falava da incapacidade relativa. Isso o Código de 16. E o inciso 2º falava as mulheres casadas, enquanto subsistir a sociedade conjugal. Ou seja, mulher casada, para o Código de 16, ela era relativamente incapaz. E esse inciso 2º ele é revogado com o Estatuto da Mulher Casada. Então vejam vocês que em 1962, apenas em 1962, nós tivemos essa mudança, uma mudança tão básica. Parece algo tão crucial, tão simples, mas só em 1962 uma mulher casada passou a ser considerada plenamente capaz. Dando continuidade aqui. Houve alteração também do artigo 233 daquele código, que falava do marido como chefe da sociedade conjugal. Ele passa a dizer que é o chefe, função que exerce com a colaboração da mulher. Então há uma inserção da mulher, ainda que em caráter secundário. E aqui há também
a mudança, esse inciso 4º. Depois, se for interesse de vocês, vocês podem printar a tela e dar uma lida, ou até abrir o código mesmo, que antes dizia que era dever do marido, né, competia ao marido, o direito de autorizar a profissão da mulher e sua residência fora do teto conjugal. Isso cai, não há mais essa disposição. Você vê que o marido poderia autorizar e, via de regra, levando em consideração isso, o efeito oposto seria que ele poderia não autorizar que a sua mulher trabalhasse. Veja que ponto machista a nossa sociedade estava até 1962. Isso, estou falando, parece que o nosso mundo atual é um paraíso e não é. Mas é só para mostrar para vocês o quanto que essas conquistas elas estão tão recentes. O artigo 242, espera aí que eu risquei aqui, não era para riscar. Aqui nós estávamos no 233. O 242 do Código Civil ele teve algumas disposições revogadas. Ele falava, a mulher não pode sem a autorização do marido. E aí houve a revogação de alguns incisos. Houve a revogação do inciso 4º, que era aceitar ou repudiar a herança ou legado. O inciso 5 também, aceitar tutela, curatela ou outros munus públicos. O 6, litigar em juízo civil ou comercial. Aqui faltou um espaço. A não ser nos casos indicados em alguns artigos aqui do próprio Código Civil. Exercer profissão. E o 9, aceitar mandato. Os outros continuaram existindo. Nós vamos ter em 1977, enfim, uma grande mudança, que é a Lei 6515, a Lei do Divórcio. Em 89, aí já após a Constituição Brasileira, a Lei 7855 ela revoga o artigo 446, parágrafo único da CLT. Esse artigo previa a possibilidade de o pai ou o marido pleitearem a rescisão do contrato de trabalho da mulher. A gente já está falando aqui um contexto pós-Constituição. Temos em 97 a Lei das Eleições, que passa a exigir uma cota mínima de participação feminina e masculina. O mínimo é 30%, o máximo é 70%. Isso significa que nos cargos de que cada partido vai oferecer tantos candidatos para as eleições, ele tem que ter pelo menos 30% de mulheres ou de homens e no máximo 70%. São valores que se contrapõem, claro. Porque se você exige um mínimo de 30%, subtende-se que o outro gênero não pode ter mais de 70%. Em 2015, a classificação do feminicídio como crime hediondo, na Lei 13.104. Em 2016, alterações no Estatuto da Advocacia, por exemplo, benefícios à advogada, gestante e lactante. Eu também poderia trazer aqui a alteração que mudou a parte do Código Penal que falava do estupro, que eram crimes contra a honra e passaram a ser crimes contra a dignidade sexual. É claro que o estupro ele atinge os dois gêneros, mas de um modo mais abrangente, infelizmente na vivência dos casos, mais até o sexo feminino. Então foi uma mudança bem sensível do legislador. Aí eu trouxe aqui embaixo algumas fotos. A legenda que eu não coloquei junto, mas aqui é a Carlota, a primeira deputada, a primeira prefeita e a primeira advogada. Então a Mirtes de Campos, a primeira advogada, doutora Mirtes. Essa aqui foi a primeira prefeita, não só do Brasil, mas de toda a América Latina, Alzira Soriano. Aqui uma capa que traz um jornal falando o primeiro passo para a volta do país ao regime constitucional, o Código Eleitoral, prevendo o voto feminino. E aqui a primeira deputada federal, eu esqueci o nome dela, é a Carlota de Queiroz, Uma foto que demonstra bem essa diferença. Em meio a vários homens, na Câmara ela a única mulher, e você vê claramente isso pela vestimenta, todos de terno e gravata, e ela
com uma roupa diferente. E só para concluir a aula, queria trazer aqui, quando eu me graduei, eu tive que ter mais acesso ao Código de 16. Agora, imagino que quem se gradua talvez não precise ter tanto contato. Mas essa aqui é uma matéria da Folha de 2003, que fala: família, virgindade não é mais requisito para anulação de casamento. Isso aqui foi na mudança, né, do Código de 16 para o Código de 2002, que entra em vigor em 2003. E aí fala: os homens que se casarem a partir do dia 11 de janeiro, que é a entrada em vigor do Código Civil, a matéria é do dia 10, ou seja, de um dia antes, não terão mais o direito de devolver suas mulheres se descobrirem que elas não são virgens. Olha que maluquice imaginar um negócio desse. Devolver suas mulheres. Essa é a principal mudança na legislação sobre o casamento introduzido pelo novo Código Civil, de 2002, que elimina vários dispositivos considerados machistas no Código, que vigorava desde 1916. Segundo a legislação vigente, que era a de 1916, no prazo de 10 dias após o matrimônio, o marido pode pedir a anulação de casamento, sob o argumento de que desconhecia o fato de sua mulher não ser virgem. Se não me engano, no código falava de que era deflorada, algo nesse sentido. Isso é considerado erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. O prazo de 10 dias para apresentação da ação é concedido pela lei para que os peritos possam verificar se a mulher era ou não virgem quando se casou. Especialistas em medicina legal dizem que muitas injustiças foram cometidas em relação à anulação de casamento, principalmente porque, segundo eles, é comum o rompimento do ímen sem ter havido relação sexual. Apesar de a Constituição de 88 ter igualado homens e mulheres, e aqui a gente, inciso 1, e aqui há uma inconsistência, da reportagem perante a lei, porque lá é nos termos da Constituição, aquela divisão que eu salientei no início, dividindo o que é o caput e o que é o inciso primeiro, mas tudo bem, a reportagem ela não tem essa necessidade de ser tão detida juridicamente. Alguns maiores especialistas em direito civil brasileiro não questionam a vigência do dispositivo que permite a anulação do casamento por defloramento da mulher ignorado pelo marido. Então veja, a Constituição de 1988 igualava homens e mulheres em direitos e obrigações nos termos da Constituição, mas ainda havia por parte de especialistas, alguns dos maiores especialistas em direito civil brasileiro, eles não questionavam a vigência desse dispositivo, ou seja, achavam que ainda valia a descoberta do, entre aspas, defloramento, da mulher como erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. Com o novo código não há mais dúvida, a virgindade deixa de ser requisito legal para que a mulher possa se casar. Então é uma matéria que eu acho interessante para que a gente perceba quanto que isso é uma evolução, ela é paulatina, mas todos temos de reconhecer o machismo que muitas vezes nós temos arraigados. Eu mesmo digo, eu sou uma pessoa cheia de preconceitos e eu tento me libertar desses preconceitos ao longo do tempo. Acho que todo mundo tem que fazer isso. Nós não podemos nos apoiar nessas muletas de eu fui criado desse jeito ou daquele outro jeito, num contexto histórico X ou Y. Nós temos de ter a intelectualidade para entender que as pessoas merecem a mesma gama de direitos e, se elas tiverem tratamento diferenciado, será, tal qual falava Rui Barbosa, tratamento desigual na medida da desigualdade. Uma verdadeira promoção do que a gente quer preconizar, que é a igualdade material. Não apenas a igualdade formal, mas uma igualdade de fato. Então eu espero que vocês tenham gostado. Nós nos vemos numa próxima, dando continuidade aqui ao artigo 5º, que eu pretendo discorrer de cada um dos incisos
com a atenção que cada um merece que se tenha. Até a próxima.